Tá, pessoal, então, primeiramente, bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa revisão para a prova, tá? E aí, tudo que a gente vai ver aqui é o que a gente tem para a nossa segunda VC, tá? Essa segunda VC, como vocês já viram, ela vai valer 7, né? São 7 questões e cada questão vale 1 ponto, e aí ela vale no total 7, e o restante da atividade é o trabalho, tá? A primeira coisa que a gente tem aqui é uma pergunta sobre teste diagnóstico, tá? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, então ele diz assim, olha, um pesquisador procura um teste diagnóstico, tá? Para o rastreamento em larga escala para câncer de mama. Qual a característica mais importante de um teste diagnóstico neste caso? Aí não sei se dá para vocês verem aqui, tá mais um tom de cinza, que é o seguinte, olha, a alta sensibilidade, ela é útil na identificação inicial, particularmente de teste em rastreamento de larga escala. Sensibilidade baixa pode deixar escapar muitos casos e não é útil para esse tipo de rastreamento. Quando eles falam essa palavra aqui, rastreamento, eles querem dizer um teste que eu possa aplicar em uma população muito grande, né? Então, eu posso, fazer um exame que é rápido, eu consigo coletar o dado rápido e consigo processar ele rápido, né? Eu consigo produzir o resultado rapidamente. Então, eu aplico ele numa população muito grande, né? Então, essa larga escala seria a aplicação em populações grandes, vamos dizer assim, tá? E aí eu preciso do quê? Eu preciso de um teste que tenha alta sensibilidade. Essa aqui é a resposta. Porque é aquele teste que de 100 pessoas doentes, ele dá positivo em um valor alto, em 90%, em 95%. Então, ele identifica corretamente 90%, 95%. Ele tem uma alta sensibilidade. Certo? Ele vai ter uma alta sensibilidade. Porque do total de doentes, ele identifica muitos corretos. Se ele tiver uma baixa, se ele tiver uma sensibilidade baixa, o que vai acontecer? Muitas pessoas doentes não vão ser diagnosticadas. Por exemplo, aqui, se tu tem 90% de sensibilidade, né, que o teu teste acha, não esquece que desses 100, tu vai ter 10% de pessoas doentes que tu não identificou, que tu não sabe que está doente. Né? Tu tem esses 10% aqui. 90% deu positivo, a pessoa tem a doença. Só que aí para 100 falta 10, né? Esses 10% deu negativo e a pessoa tem a doença. Tu não identificou corretamente, né? Então, quando eu vou fazer um teste para rastreamento em larga escala, é melhor que ele tenha uma alta sensibilidade. Certo? É a melhor característica, a propriedade dos testes diagnósticos. Tá ok? Aqui a segunda questão, ele pergunta qual é a relação do valor preditivo positivo com a prevalência da doença e a especificidade de um teste. Tem lá na aula, pessoal, lá tem, não tem a demonstração, mas tem a aula lá mostrando que quanto maior a prevalência da doença, o que acontece com o valor preditivo positivo? Ele aumenta também. Maior o valor preditivo positivo.
tá? Outra coisa, a especificidade também, ó. Quanto maior a especificidade, também é maior o valor preditivo positivo. Todas as duas, né? Tanto a prevalência da doença quanto a especificidade, elas variam de forma, vamos dizer assim, diretamente proporcional, né? Quanto maior uma, maior a outra, tá? Então, muitas vezes tu tem um local que a prevalência da doença é alta. E aí tu espera um valor preditivo alto, tá? Aquele caso que eu mostrei para vocês do clínico e do gastro, né? O gastro, na prática dele, ele tem um valor preditivo positivo maior para câncer, por exemplo. Por quê? Porque tu tem uma prevalência de câncer maior na clínica do gastro. Quando tu olha para a clínica, do clínico geral, a prevalência é menor de câncer, então ele tem um valor preditivo positivo menor na realidade dele. Tá ok? E aí, então, essa questão é uma questão teórica, tá? Que a gente tem que saber mesmo isso aqui, tá? A especificidade, quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo, e aqui também, quanto maior a prevalência da doença, maior o valor preditivo positivo. Tá ok? Então, vamos lá. Aí, essa terceira questão é uma questão que aí eu vou pedir para vocês, tá? Então, na prova, eu vou pedir para vocês isso aqui, ó. Calcular a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Tá? Então, estudem pela aula, estudem por essa revisão que eu estou dando aqui. E é um cálculo bem simples, pessoal, bem fácil de fazer, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, foi feita uma avaliação para câncer de próstata em 300 homens. Então, bem aqui está o 300, ó. 300 homens hospitalizados devido a sintomas de obstrução urinária. Um dos testes realizados foi o exame digital do reto, que aí isso aqui é o toque retal, né, que a gente chama. Né, o exame digital do reto. E o resultado foi classificado como positivo segundo o critério padrão, né? Então, tem lá um critério para dizer se o teste deu positivo para câncer de próstata ou deu negativo, o toque retal, vamos dizer assim, né? E o resultado do exame digital e da biópsia são apresentados a seguir. Então, lembra, quando a gente faz os testes diagnósticos, eu tenho um padrão ouro, que é aquele exame que é mais invasivo, mais caro, é o exame que fecha o diagnóstico praticamente. Então, na biópsia, tu tem um padrão ouro. Aí eu quero comparar o padrão ouro com um novo teste. Quando eu falo novo, eu estou falando assim, é o teste que eu estou testando, vamos dizer assim, né? Então, eu teria um novo teste, que é o toque retal, o exame digital do reto. Então, eu ponho na tabela 2x2. Eu posso ter aqui positivo para biópsia, positivo para o teste toque retal. Lembra que isso aqui é a letra A. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Acho que tá bom. Aqui eu tenho a letra A na tabela. Aqui eu tenho a letra B. Aqui a letra C e aqui a letra D de dado. Tá? E aí, o que é a letra A para mim aqui? É o cara que deu positivo no toque e deu positivo na biópsia. A letra B, o cara deu positivo no toque e deu negativo na biópsia. Tá? A letra C deu negativo no toque, mas ele tem a doença, ele deu positivo na biópsia. E a letra D de dado, ele deu
negativo na biópsia e negativo no toque retal, tá? Aqui eu tenho o total de doente, tá? Aqui embaixo. E aqui eu tenho o total de não doente. E aqui eu tenho o total geral, né? Quantas pessoas foram estudadas, tá? E aí ele quer saber aqui qual é a sensibilidade, a especificidade, né, desses casos aí, dessa situação aí. Então, a primeira coisa, eu vou colocar um S aqui, tá? Que eu vou chamar isso de sensibilidade. Aí vocês têm que ver a fórmula, tá? Da sensibilidade. Essa fórmula da sensibilidade, tu tens lá na nossa aula, tá? Então, a sensibilidade, eu posso dizer que é a letra A sobre A mais C. Também eu posso escrever assim, que ela é os verdadeiros positivos, que é isso aqui, verdadeiro positivo, porque o cara tem a doença, deu positivo e tem a doença, dividido pelo total de doentes. Que é esse 69 aqui, é o total de doentes, tá? E aí eu coloco os dados aqui, e eu acho que é uma proporção, né? Vai ficar 48 por 69. Aí vai dar um resultado aqui, tá? A outra medida é a especificidade. Que aí, se vocês forem na aula lá, vocês vão ver a especificidade. A especificidade é o D de dado, que é o total de negativos, vem aqui, ó, pelo total de não doentes, ou seja, pelo B mais D. Então, aqui seria o D de dado dividido pelo B de bola mais D de dado. Tá? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, professor. Tá, obrigado. Esse número que fica aqui no D de dado são os verdadeiros negativos. Então, eu posso dizer também que a especificidade são os verdadeiros negativos pelo total de não doentes. Tá? E aí eu vou fazer um cálculo aqui, ó, dos 206 dividido por 231. Pode ver que vai dar uma proporção aqui, né? Tu vai ter aqui uma proporção de 0, alguma coisa que vai, depois tu multiplica por 100 e tu apresenta em porcentagem. Tá? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora rapidamente para fazer, olha, 48 dividido por 69 deu 0,695. Aqui, ó. 0,695. Multiplicar por 100 vai dar 69,5%. Tá? E agora, esse aqui de baixo, a especificidade, ela vai ficar 206 dividido por 231. Dá 89,1. Então, aqui vai dar 0,8917. Vou multiplicar por 100. Vai ficar 89,17%. Tá? Então, o que é que eu consigo entender aqui? É que o exame do toque retal, ele identifica corretamente, né? Ele acha lá corretamente 69
ou 0,5% das pessoas doentes. Então, se tu tiver, o raciocínio aqui é assim, se tu tiver 100 pessoas com câncer de próstata, 100, todas com câncer de próstata, tu tem certeza que eles têm câncer de próstata? Praticamente 70%, né? Arredondando aqui, 70% o toque retal identifica, tá? Agora, se tu tiver 100 pessoas, aqui, ó, 100 pessoas sem câncer de próstata, então tu tem certeza que as pessoas não têm o câncer de próstata. E tu fizer o toque retal, praticamente 90% tu consegue dizer que não tem. Né? Tu consegue identificar que a pessoa, que o teste de toque retal dá negativo. Então, quando é feito o toque, o resultado que a pessoa encontra é negativo. De 100 pessoas sem a doença. Tá ok? Isso aqui é a especificidade do teste. Então, aqui é a sensibilidade e aqui é a especificidade. Aí eu vou dar um conjunto de dados para vocês, tá? Só que vocês têm que montar a tabela, tá? Montar a tabela e pegar esses dados da tabela e jogar aqui na fórmula, tá ok? Seguindo aqui em frente, ele pede também o valor preditivo positivo, certo? Aí, se a gente lembrar da fórmula, como é que funciona o valor preditivo positivo? Eu penso assim, olha, eu tenho o total de positivos, quantos tem a doença? Ó? Do total de positivos, quantos tem a doença? Né? Então, eu posso escrever assim, que é o A dividido por A mais B. Que bem aqui, esse 73 é A mais B. Lembra na tabela? Que é a soma do A mais o B. Tá? Mesma coisa aqui embaixo é o C mais o D de dado. Tá? Então, eu tenho aqui valor preditivo. Eu posso escrever também assim, ó, que são os verdadeiros positivos pelo total de positivos, que isso aqui é o total de positivos. Total de positivos. A mesma coisa aqui é o total de negativos, tá? E aí, aqui embaixo entra o total de positivos. Tá, aí quando eu vou pegar os dados, olha, 48 por 73. E aí eu vou ter um resultado aqui. E aí o que é o valor preditivo negativo? O valor preditivo negativo, eu vou tirar dessa linha aqui, eu vou pegar os verdadeiros negativos e vou ver quantos eles se referem em relação ao total de negativos, né? Então, do total de negativos, quantos não têm a doença? Né? Então, eu posso escrever assim, que é o D de dado sobre C mais D. Ou eu posso escrever que são os verdadeiros negativos pelo total de negativos. E aí, eu vou ter 206 aqui, dividido por 227. E aí, vamos ver aqui quanto dá. Só um minutinho. É 48 dividido por 73. Deu 65,7. Também aqui é 65,7. E aí, quando eu multiplico por 100, eu transformo isso em porcentagem, né? 65,7%.
E esse outro aqui dá 206 dividido por 227. No caso aqui deu 90,7. Então aqui é 0,97 que vai multiplicar por 100 e vai me dar 90,7%. Tá ok? Então, mais uma vez aí, esse número aí, ele... O que que ele está me dizendo, esse número aqui, ó? Que do total de pessoas doentes, né? Eu tenho aqui, do total de 100 pessoas, né? Do total de pessoas positivas, na verdade, eu tenho 100 pessoas que deu positiva no toque retal. 65% tem a doença. Então, eu quero saber, nesse caso aqui, do total de positivos, eu tenho que olhar para cá, ó, do total de positivos, deixa eu tirar aqui um pouco, eu quero saber isso aqui, ó. Só um minutinho. Eu quero saber isso aqui, do total de positivos, quantos tem a doença, né? E o valor preditivo negativo, eu quero saber do total de negativos, quantos não tem a doença. Então, é esse tipo de relação que eu faço aqui, ó. Tá? Do total de positivos, quantos tem a doença? E do total de negativos, quantos não tem a doença? Então, eu penso assim, olha, de 100 pessoas positivas, 65 tem câncer de próstata. Tá? Então, se um cara vai lá e faz o toque retal, e o médico avalia que é positivo, a probabilidade dele ter o câncer é de 65%. Certo? Ou seja, tem uma margem ali para ele não ter a doença. Tá? Agora, bora olhar aqui para baixo. Valor preditivo negativo. O que acontece aqui? Imagina que tu tem 100 pessoas que foi feito toque retal e não deu negativo o resultado. Esse 90% é a probabilidade de tu não ter a doença. Certo? É a probabilidade de tu não ter a doença. Então, imagina agora um caso na clínica, vamos dizer assim. A pessoa lá faz o toque, né? Dá negativo. Qual é a probabilidade dele não ter a doença? 90%. Tá? Pode ser que ele tenha? Pode, é 10% a chance. Que é o que falta para 100 aqui, ó. Pode ser que ele deu negativo, mas ele tenha, mas é só 10%. Tá? Então, nesse caso aqui, o toque retal, ele parece que é um teste muito bom para afastar o diagnóstico. Então, tu faz o teste, deu negativo, tem uma grande possibilidade de tu não ter a doença, 90% de chance. Aí, claro que isso aqui é só um ponto, né, pessoal? Tem a anamnese, aquela questão da história familiar e um bocado de outros fatores que se juntam para fechar o diagnóstico, mas, assim, a priori seria isso. Se ele fizer o teste lá, der positivo, o que acontece é que ele fica em dúvida, olha, há uma grande chance de tu ter, mas pode ser que não seja aqui, ó. Porque tem aqui 35%, né, de chance da pessoa não ter.
ainda, né? A pessoa deu positivo, mas ela não tem o problema. E aí o que é feito? É feito um novo exame, é pedido um ultrassom, um PSA. Na verdade, deve ter um protocolo, né? Se tu for estudar lá o câncer de próstata, deve ter um protocolo que envolve tanto o toque retal quanto os outros exames, PSA, ultrassonografia e sei lá o que mais. Até a biópsia, tá? E aí é importante a história do paciente, né? Vocês sabem bem que a história familiar aumenta o risco, enfim, tá ok? Então aqui tu vai ter uma situação hipotética lá com os números, tá? E aí tu monta a tabela e depois o cálculo das medidas é bem simples. Tendo a tabela aqui, tu consegue achar, porque é sempre um valor decimal, né? Vai dar sempre um valor decimal, que aí tu vai multiplicar por 100 e vai achar uma porcentagem. Tá ok? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Até o momento? Não, eu não. Tá ok. Deixa eu só colocar. Eu achei interessante esse estudo aqui, porque tu podes aplicar isso para outras situações, tá? Que é até assim um pouco diferente do que a gente já viu na aula. Olha só essa questão 4 agora. Essa questão 4, ele fala assim, olha, tu tens, olha, um estudo realizado com 200 pacientes portadores de doença de Chagas, tá? Revelou que 60% deles afirmavam a existência de barbeiro nas suas respectivas habitações. Então, 60% desses pacientes doentes, diziam assim, olha, tem um barbeiro em casa. O médico perguntou, sabe se tem barbeiro em casa? O barbeiro é aquele, é o inseto, né, que tem ali o parasita da doença de Chagas, né? Que é o Trypanosoma cruzi, né? Se eu não me engano, é o Trypanosoma cruzi. Aí, então ele transmite. Tu pode pegar a doença de Chagas por ingestão hídrica, ou por ingestão, né? Quer dizer, não é hídrica, porque o principal alimento aqui é o açaí. Tu tritura o barbeiro com Trypanosoma dentro do açaí, e aí tu mata o barbeiro, mas tu não mata o Trypanosoma cruzi, tá? É o parasita. Aí tu toma o açaí, tu te infecta e tu tem a doença, tá? Então tem que ter cuidado com essa questão do alimento do açaí. E também ocorre do barbeiro, que é o inseto mesmo, ele picar a tua pele, né? Na hora da picada ele defeca, e aí nas fezes dele tem o Trypanosoma cruzi, quando tu coça, tu joga o Trypanosoma cruzi para dentro da tua corrente sanguínea. E aí também tu desenvolve a doença de Chagas, né? Então, assim, aí, por um bom tempo, as casas no passado eram aquelas casas de taipa, né? Tipo madeira e barro. E o barbeiro, ele gosta desse local. Ele cava um buraco no barro e mora lá dentro, tá? Até uns anos atrás, eu fui fazer uma visita numa comunidade quilombola e lá tinha casa de taipa e barro, né? É palha, a parede é de barro, né? E a pessoa mora lá, tudo bonitinho e tal. O interessante aqui ela é fria, né? Ela, não sei como, ela absorve, ela não deixa passar a temperatura, a quentura, vamos dizer assim, né? A energia térmica não passa para dentro da casa. Então, tipo, 10 horas, meio-dia, tu entra dentro da casa, ela tá gelada, ela tá fria, né? Ela não esquenta, né? É engraçado isso. Não sei se é por causa da umidade do barro, alguma coisa assim. Mas, enfim. Mas ainda tem. Isso foi 2012, 2013. Ainda existe assim, né? 2014.
A gente consegue ainda ver. Mas nas áreas urbanas não tem mais, né? Então, tu não tem o barbeiro para te transmitir a doença de Chagas, né? Tu vai pegar a doença através do alimento, tá? Mas vamos lá, o que ele fez? Olha, então uma equipe de técnicos visitou os 200 moradores, as 200 moradias, e encontrou os referidos insetos em 140 delas, tá? Dentre elas, constatou-se que 112 moradias, os insetos haviam sido vistos pelos doentes, tá? Aí construa uma tabela 2x2, calcule a sensibilidade, especificidade, valor preditivo da informação prestada pelo paciente. Então, olha só, a gente vai ter aqui uma tabela 2x2, que eu vou desenhar bem aqui, ó. A gente vai ter aqui uma tabela 2x2. Aí, olha só, o que é o teste padrão ouro? Bem aqui vai ser o positivo, aqui o negativo, aqui o positivo, aqui o negativo. O que é o padrão ouro para mim? Olha só, o padrão ouro é uma equipe de técnicos visitou as 200 moradias. Então, o meu padrão ouro, quando ele fala a equipe técnica, ele quer dizer assim, são pessoas que conhecem o barbeiro. É como se ele quisesse dizer assim, olha, em quantos porcento os pacientes sabem reconhecer o barbeiro no seu domicílio? Ou viram o barbeiro no seu domicílio? Então, quem garante que tem barbeiro no domicílio é o técnico. Por quê? Porque ele é especialista. Ele conhece a biologia do barbeiro, ele conhece a anatomia do barbeiro, ele conhece todas as características. Ele consegue dizer, olha, isso aqui é um barbeiro mesmo. Então, o meu padrão ouro é a avaliação do técnico especialista, certo? Então, eu quero saber o quanto que o morador, que é a avaliação do morador, ela coincide ou ela bate com a avaliação do técnico, que é o especialista, é como se fosse o padrão ouro. É o cara que sabe identificar corretamente, né? E aí, olha o que acontece. Então, ele diz assim, olha, uma equipe de técnico visitou as 200 moradias. Então, no total, foram avaliados, quando tu vê aqui, ó, no total foram avaliados 200 casas. Essas 200 casas, algumas o técnico identificou que tem um barbeiro, outras não. E aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Então, o técnico visitou 200 moradias, encontrou os referidos insetos em 140 delas. Então, olha, quando ele encontra o inseto é positivo. Quer dizer que deu positivo a análise dele, né? Vamos dizer assim. Então, ele poderia ser sim aqui, né? Então, 140 tinha inseto. Quantas não tinham inseto? 60. E quando eu somo, dá o 200, tá? E dentre elas, constatou-se que em 112 moradias, os insetos haviam sido vistos pelos doentes, que são os moradores, olha. 200 pacientes portadores de doença de Chagas, que são os doentes, tá? Então, olha só, 140, dentre elas, constatou-se que em 112 moradias, os insetos haviam sido vistos pelo doente. Então, aqui eu tenho, olha, 112 do total que os moradores encontraram, tá? Então, é como se 140 casas tivessem inseto. Destas 140, 112 o morador disse que viu um inseto dentro da casa, tá? Aí eu tenho que subtrair aqui, né? 140 por
por 140 por 112, né? Que dá 28, não é isso? Acho que é isso. Que aí vai ficar, olha, aqui 10, vai 1. Aí 3, 4, baixo 1. Tá, então é isso. Aí ele fala assim, ó, construa a tabela 2 por 2. Calcule a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivo e positivo prestada pelos pacientes. Então, o que acontece aqui? Tu tem um estudo com 200 pacientes portadores de doença de Chagas, tá? E aí revelou que 60% deles afirmavam a existência de barbeiro nas habitações. Então, desses 200 aqui, olha, tá? 60% afirmavam ter a existência de barbeiro em suas respectivas habitações. Aí, quanto é 60%? 60% de... Peraí. Quanto é 60% de... Quanto é 60% de 200? É 120. Então, olha só, 120 pacientes portadores de doença de Chagas afirmavam a existência de barbeiro nas suas habitações. Então, olha, o morador, barbeiro, aqui dá 120, ó. Aí agora eu já consigo achar, por exemplo, de 120, quantos disseram que não tinha barbeiro, que nunca viram barbeiro em casa? Aqui 80. Porque na hora de somar tem que dar 200, não é isso? E aqui, ó, de 120 para 112 dá 8. E aqui de 28 para 80 dá 52. Aí, ó, quando eu somo aqui 8 mais 52 dá 60. 112 mais 28 dá 140. E aqui também, olha. 28 mais 52 dá 80. E 12 mais 8 dá 120. Tá ok? Aí ele pede a sensibilidade, valor preditivo positivo e negativo. Aí tu... Aí como é que é a sensibilidade, pessoal? Tu pega aqui a sensibilidade... eu posso colocar aqui as letrinhas A, B, C, D. Aqui é A mais B. Aqui é C mais D. E aqui é A mais C. E aqui é B de bola mais D de dado. Tá? E aqui o que é o 200? A mais B mais C mais D. Tá? Então, o que é a sensibilidade? É o A sobre A mais B. Ok? Que vai ficar assim, 112. Não, tá errado. Errei feio aqui. O que é a sensibilidade? É o A sobre A mais C. Tá, pessoal? A sensibilidade, ela sai daqui, tá? Lembre aí que a sensibilidade, ela sai daqui, ó. Então, eu tenho 140 casos, vamos dizer assim, confirmado do barbeiro. Em 112, o morador acertou. Ele realmente viu e ele encontrou o barbeiro na sua casa e afirmou corretamente, tá? E aí, então tu tem aqui o A sobre o A mais C. E quanto é que é o A? 112. O A mais C, 140. E a gente faz o cálculo aqui, né? Cento e doze por 140 dá 80%. Eu já vou colocar o valor, tá, pessoal, em porcentagem.
Dá 80% certinho, tá? Bora ver aqui a especificidade. A especificidade, ela sai daqui, ó. Ela sai dessa coluna aqui, a especificidade, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu pego o D de dado, tá? E divido por B mais D, tá? Então, aqui eu vou pegar o D de dado e dividir por B de bola mais D de dado. Então, vai ficar 52 por 60. E aí, o resultado, ele vai ficar 86,6, tá? Então, aqui fica já direto 86,6%. Então, o que a gente encontrou aqui? Né? Que do total de pessoas, né? Do total de casas com barbeiro, em 80%, o morador conseguiu detectar um barbeiro corretamente, né? Então, esses 28 aqui, que é o 20%, né? Que aqui o que falta para 100, né? Aqui o que falta para 100 é 20%, não é isso? O que são esses 20%? É esse 28 aqui, tá? Que o morador falou assim, não tem barbeiro em casa. Ele não viu o barbeiro na casa dele. Certo? Ele não viu o barbeiro na casa dele. Ele nem sabe, ou não viu, ou não reconheceu, tá? E nesses 20% aqui, é justamente isso. O cara não viu. Só que 80% o morador disse que viu, não viu um barbeiro, e realmente era um barbeiro, porque a visita técnica, ela identificou que realmente era um barbeiro, tá? E aqui embaixo, pessoal, que é a especificidade, é o seguinte, tinham 60 casas que não tinham barbeiro. Foi feita uma vistoria, não se achou barbeiro nenhum, e os moradores disseram que não tinham, que é esse 52%. 8 disseram assim, eu vi um barbeiro em casa, ó. Esses 8 aqui eu vi, mas só que não tinha, não era barbeiro. Era outro inseto. Era outra coisa, era alguma coisa lá, mas não era o barbeiro. Tipo, eles erraram aqui, tá? Apesar de dizer que tinha, mas não tinha. Tá? Então, aqui é a especificidade. Aí eu posso também vir aqui calcular o quê? O valor preditivo positivo. A gente já fez a fórmula. O valor preditivo positivo, ele vai sair daqui, tá? Então, tu vai pegar aqui essa linha aqui, ó. Olhando para a tabela, tu tenta observar essa linha aqui. Aí tu acha o valor preditivo positivo, tá? E aí o valor preditivo positivo, ele é o A dividido por A mais B, tá? E aí o A é 112, o A mais B é 120, tá? E o valor preditivo negativo, ele já sai também daqui de baixo, viu, pessoal? Então, tu consegues aqui, olhando para a tabela, ó, isso daqui, ó, tu tira, dessa linha aqui, tu tira o valor preditivo negativo, tá? E aí, continuando aqui, então o valor preditivo negativo, ele é o D de dado dividido por B de bola mais o D de dado, tá? E aí, então, é 52 dividido por 80, certo? E aí a gente faz o cálculo aí na calculadora das 112 dividido por 120 dá 93,3. Já colocando a porcentagem, tá, pessoal?
93,3 e o outro é 52 por 80. Que dá 65% já botando o valor direto, tá? Então, aqui já dá 65%, tá? Então, o que que a gente observa aí? Né? Que desse total aqui, ó, esse 93% é aqui, ó, o morador, quando ele fala que tem o barbeiro na casa dele, né, que é esse 120, ele acerta 112. E esse 112 é 93,3%. Né? Então, em 93,3% das vezes, o morador acerta. Que quando ele vê lá, né, que tem, quando ele diz que tem, né, o técnico vai lá e diz assim, olha, tem barbeiro. Em 93% das vezes, o morador também diz que tem barbeiro. Ele bate essa informação, né? Então, é como se a gente avaliasse o quanto que o morador reconhece o barbeiro na sua casa, que é um fato, que é o risco, é um fator que representa o risco de pegar a doença de Chagas, tá? Já quando aqui, ó, o 65%, que é o valor preditivo negativo, eu já entendo aqui assim, ó, que o técnico, né, ou quando o morador fala que, na verdade, aqui é o contrário, pessoal, me enganei aqui. Refazendo a explicação. Quando o morador ele fala que tem um barbeiro na casa dele, em 93%, o técnico também fala que tem. Ele também concorda com o morador. Né? Então, se o morador disser que tem barbeiro na casa, em 93% o técnico vai dizer também. Né? A avaliação técnica vai confirmar. Tá? Aqui, por valor preditivo negativo, o morador ele diz assim, olha, não tem barbeiro em casa. Em 52, de 80 a 52, o técnico também vai dizer que não tem. Tá? Então, ele vai também aqui, ó, dizer que não tem em 50, de 80 a 52, que dá 65%. Né? Então, aqui nesse caso, é um pouco menor, né, a proporção. Né? Então, o técnico, ele, quando o morador fala que não tem, né, o morador fala, olha, não tem barbeiro em casa, e realmente o técnico ir lá dizer que não tem, é só em 65% das vezes. Tá? Então, assim, tu podes usar esse raciocínio dos testes diagnósticos, que é esse conteúdo que a gente está vendo, né? Tu pode usar esse conteúdo aqui para outras situações, né? Para ver, por exemplo, o quanto que há de concordância, há de concordância ou há de relação entre duas situações que tu quer avaliar. Não só a doença, por exemplo, em si, mas, por exemplo, um fator. Que aqui tu tem a doença de Chagas, mas tu tem um fator que é o inseto. E aí tu quer saber o quanto que o morador acerta ou não. Por quê? Provavelmente é importante fazer o controle do inseto, né, pessoal? Tipo assim, tu agora chegou aí na tua casa e achou que tem barbeiro. Olha, eu tô achando aqui uns barbeiros. Tu não pode conviver com barbeiro. Porque tem um risco grande de pegar a doença de Chagas, né? Então, é interessante que a população conheça. Então, eu tenho um local aqui, um município, que a prevalência é alta de doença de Chagas. Eu preciso passar para a população o que é o barbeiro, mostrar a anatomia dele, como é que ele é, o hábito dele, que horas ele se alimenta, né? Porque é tipo o da dengue, né?
É tipo da dengue, eu tenho que passar aquilo para a população para ela se proteger do inseto, né? Então aqui o objetivo era esse, era estudar essa capacidade do morador de reconhecer o barbeiro para justamente tentar controlar, tá ok? Tá, agora tem um outro tópico aqui, que é aquele tópico da... como é que se fala? Vocês estão conseguindo ver aí a questão 5? Sim, professor. Sim. Tá, então olha só, a questão 5 é aquela parte final da aula que fala sobre a porcentagem de concordância. É isso aqui, olha. Porcentagem de concordância, tá? Então, mais uma vez, eu preciso fazer a tabela, tá? Preciso fazer aquela tabela 2 por 2. Vocês já fizeram muito essa tabela, né? Essa tabela a gente já usou pra caramba, a gente já usou muito, tá? Então, tu tens aqui, tu tem aqui 2 radiologistas. Então, aqui tu tem o A, tu tem um radiologista A e eu vou colocar aqui o B aqui do lado, tá? E aqui tu tem o B de bola. Então, esses 2 radiologistas, eles vão dar diagnóstico dizendo que é positivo ou negativo. A gente vai tentar entender aqui qual é a relação entre esses 2 diagnósticos, do A e do B, tá? E aí, a gente continua a leitura aqui, ó. 2 radiologistas avaliaram 200 exames, tá? O radiologista A classificou os 200 exames da seguinte forma, né? Da forma aqui, ó, 150 negativos, tá? Então, o radiologista A aqui, o radiologista A classificou 150 como negativo. Então, é bem aqui, ó. 150 como negativo. E 50 positivo. Então, ele pegou lá 200 exames, foi dando diagnóstico, dizendo, olha, positivo, negativo, tá? O radiologista B classificou os 200 exames da seguinte forma. 140 negativo, aqui é o B, né? Então, é 140 negativo e 60 positivo. E aí, o que acontece? 200 exames foram avaliados, né? Quando tu soma aqui. Então, o que aconteceu? O A pegou 200 exames, pegou 1, 2, 3, até o 200. Depois, o B pegou o mesmo exame. O mesmo exame do A. Pegou 1, 2, 3, até o 200. Tá? E aí, deram aí os diagnósticos. Tá? E aí, ele diz assim, olha, que ambos concordaram em 100 exames, classificando-os como negativo. Então, tem uma caixinha aqui, né, que eles concordam. É essa caixinha aqui e essa caixinha aqui, ó. Ok? Então, eles concordam com essa caixinha e com essa aqui. Só que ele fala, olha, ambos concordam em 100 exames, classificando como negativo. Então, essa caixinha aqui, ó, concordo como negativo, essa aqui de baixo. Então, aqui, 100 exames, eles concordaram, olha, deu negativo. Os 2 disseram que era negativo, né? E aí essa concordância aqui. Aí, a partir daqui, eu consigo achar os outros valores, né? Por quê? Porque quando eu somo aqui o A mais o C, na verdade, o C mais o D tem que dar 140. Então, aqui é 40. E vocês sabem que essa soma tem que dar 140, né? Aí eu olho aqui de baixo para cima. Aqui é 50, aqui é 40. Então, aqui tem que ser 10. Porque quando eu somar 10 mais 40, tem que dar 50. E aqui, ó, 100. Aqui eu tenho 150, 100. Aqui tem que ser 50. Porque quando eu somo, tem que dar 150. Pronto. Aí, o que eu tenho agora? Eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho o A bem aqui.
o B de bola, o C de casa e o D de dado. E a minha porcentagem de concordância, que é o que ele está pedindo aqui, né? Eu coloco assim, P, C, e aí olha lá. Essa porcentagem de concordância, a gente se refere ao A, né, pessoal? Que é o quanto que eles concordam em relação ao teste positivo, na hora de dar o diagnóstico, de acertar o diagnóstico. Então, eu pego o A e divido pelo total de situações que eu tenho aqui, com exceção do D de dado, tá? Então, fica aqui, ó, A mais B mais C. Não tem o D de dado. Por quê? Porque esse D de dado geralmente é um número grande, que a maioria das pessoas não tem doença. Então, quando tu faz o teste diagnóstico, esse D de dado geralmente é um número grande, que é natural. Que numa população, o número de pessoas doentes é um número menor, sempre é um número menor. Tá, pessoal? No mundo inteiro isso. Quando tu olha para populações, tu observa muito claramente que o número de pessoas doentes, para tudo que é doença, é um número menor. Muitas vezes é um número bem pequenininho, muito pequeno, tá? Então, se tu tem muita pessoa não doente, tu vai ter muito teste negativo. É natural que tu espere muitos testes negativos. Então, se opta por tirar essa letra D do cálculo, tá? Então, olhando nessa situação aqui, tu ficas assim, o A é o 10, aí A mais B mais C, que seria 10. Quanto é o B? 50. Quanto é o C de casa? 40. Então, tu vai ficar com 10 sobre 90, né? 100. E aí, tu tem aqui 10%. A porcentagem de concordância. E aí, tu tem um problema aí, né? Tu tens aí um problema, né? Qual é esse problema aqui? Né? Esse problema aqui é que tu tens tu tem uma concordância muito baixa, né? É 10%. Esse cara aqui, ele está usando um método, sei lá, um critério totalmente diferente do outro. Isso não é bom, porque provavelmente essas pessoas são do mesmo hospital, né? Mesmo local. E aí tu tem ali uma divergência muito grande, né? Eles só concordam em 10%. É uma divergência muito grande, né? Isso vale para qualquer área, pessoal. Para qualquer área. A gente dá o exemplo aqui do raio-x, né? Porque ele é mais tradicional ali, tem na maioria dos exemplos, né? Mas tu pode ser para classificação de uma úlcera, né? Então, vamos classificar as úlceras para estudar o tratamento delas. É preciso ter unidade, né? Eu tenho 3 pessoas aqui, 3 profissionais fazendo isso. Eu preciso ter unidade, preciso que eles tenham ali os critérios diagnósticos para que eles concordem quando classificar a úlcera. Senão, cada um vai classificar de um jeito, né? O cara vai dizer que é grau 1, outro 2, não sei o quê. E quando tu for fazer um estudo sobre isso, tu vai encontrar resultados sem sentido. Por quê? Porque aquela classificação foi feita cada um da sua cabeça, de um jeito, ou com algum critério, alguma coisa. Tá? E aí, na enfermagem deve ter uma série de coisas aí para vocês avaliarem. O que interessa para a gente é aplicar o raciocínio. Tá? O que interessa é vocês aplicarem o raciocínio para resolver os problemas. Então, se tu acha uma concordância dessa aqui de 10%, aí tu pode fazer uma reunião, mostrar os dados e depois tentar discutir esses critérios, fazer uma educação permanente, fazer um treinamento, né? Para que tu consiga identificar. Pode ser um problema até talvez de aparelho, pode. Do aparelho que está sendo utilizado, talvez. Mas, enfim, tem que investigar no caso, porque essa divergência é muito grande, tá?
Tá, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Não, Também tá ok, não. né? Tá, deixa eu passar aqui. Aí deixa eu explicar logo para vocês o seguinte. Tem aqueles assuntos lá de caso controle e caso controle e experimental. Aí eu tirei da prova, tá? Então eu vou deixar, porque assim, aquele raciocínio vocês já fizeram uma avaliação, vai só repetir, né? Vocês já fizeram uma prova com corte transversal e tal, aquelas perguntas, incidência, prevalência. Agora, então, a teste diagnóstico é uma coisa que é diferente, né? Outra abordagem. Então, eu coloquei de teste diagnóstico para frente, tá? Então, eu vou... Aqui é o que está aqui, é o que a gente vai... que pode vir na prova de vocês, tá? Aquela parte lá que, logo no início, depois da prova, de estudos experimentais, ensaio clínico e tudo, e estudo de caso controle, não vai vir na prova de segunda ABC, tá? Tá, agora bora para cá, para uma questão de indicadores de saúde. Tá? Então, bora ver aqui indicadores de saúde, que é essa questão 6 aqui, tá? Então, a gente precisa entender aqui o raciocínio, tá? O raciocínio dos indicadores de saúde, tá? Então, olha só, a população da região administrativa X, tá? Estimada para 1/7/2012 foi de 1.635.000 habitantes, tá? Esse número aqui é 1.635.000 habitantes. Aí ele fala assim, sendo 428.000 o número de mulheres entre 15 e 45 anos, tá? E neste mesmo ano, houve 42.805 nascidos vivos e 630 nascido morto. Tá? É que não deu certo ali, morreu já ali no parto, vamos dizer assim. Tá? Aí ocorreram ainda 14.213 óbitos, sendo o número de óbitos por causa citado abaixo. Então, ele tem aqui 14.213 óbitos, 41 óbitos por doença ligada à gestação, parto e puerpério, 4.068 óbitos por doença cardiovascular, 1.160 óbitos por doença infecto-contagiosa, das quais 488 por enterite e outras doenças diarreicas, 6.976 óbitos de indivíduos com idade maior ou igual a 50 anos, e aqui, ó, 1.968 óbitos de menores de 1 ano. Tá? Por que ele te dá esse tanto de número aqui? Porque ele quer que tu calcule alguns indicadores. Né? Ele quer que tu calcule aqui alguns indicadores, né, de saúde. Tá? Então, olha só. Dadas as informações acima, calcule e interprete os dados. Tá? Então, vamos ver aqui primeiro, olha. O coeficiente de mortalidade geral. Como é que eu acho a mortalidade geral? Essa mortalidade geral é o número de óbitos por qualquer causa. Então, aqui é o número de óbitos e a população, de onde saíram os óbitos. Por qualquer que seja a causa. Então, eu tenho que ver aqui dentro, vocês estão vendo esse texto aí, né? Eu tenho que achar quantos óbitos ocorreram. Não importa do que foi, né? Então, ele fala, olha, ocorreram 14.213 óbitos
sendo o número de óbitos por causa... Então, eu não quero saber dessas causas aqui, eu quero saber o total. Então, olha, aqui vai ficar, olha, 14.213, tá? E aí, qual é a população desse município? Está bem aqui logo no início. A população da região foi estimada de 1.635.000. Então, eu coloco aqui 1.635.000, tá? Esses pontos aqui que vocês estão vendo, não pode ser vírgula, tá? Se tu botar uma vírgula aqui, vira 14,2. É um ponto. Na calculadora, tu não digita nada, digita o número total. Então, na calculadora, eu vou digitar aqui 14, aí depois 213. Fica 14.213 óbitos. Aí eu vou dividir por 1, aí eu vou digitando os números direto. Não vou botar ponto, nem vírgula, nem nada. Que é 1.635.000, aí mais 3 zeros. 1, 2, 3. Quando eu faço o cálculo, olha o que acontece aqui. Ele vai aparecer, vou colocar o resultado aqui para vocês, que deu 0,0086. Então, ficou assim o resultado na calculadora, 0,0086. O que acontece? Eu quero puxar essa vírgula para cá, ó. Eu quero puxar essa vírgula para cá e para cá. Eu quero transformar isso aqui em 8,6. Para eu transformar isso aqui em 8,6, eu preciso multiplicar por 1.000. E aí eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Ó, a vírgula vai dar 1, 2, 3, aí vai ficar assim, 8,6 óbitos por 1.000 habitantes. (8,6 óbitos por 1.000 habitantes. Tá? Então, essa foi a mortalidade geral em 2012 nesse município X. Tá? Então, aí eu poderia ver essa mortalidade nos outros anos. Essa mortalidade é do município todo. Eu poderia ver essa mortalidade por bairro, talvez, sei lá. Tá? Mas essa aí foi a mortalidade geral por todos os óbitos. Tá ok? Aí, deixa eu apagar aqui, senão a gente não consegue colocar o resultado, tá? Então, botando o resultado aqui, fica 8,6 óbito por 1.000 habitantes, tá? Tem locais que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Aqui Belém, eu acho que Belém tem 2 milhões, né? Tem locais que tem, aí no Pará tem 7,5, 8, né? Tem locais que tem, São Paulo, por exemplo, tem 43 milhões, né? Aí tu faz o cálculo, tu precisa multiplicar por 10.000, às vezes por 100.000, tá? E aí tu vê qual é o valor que fica melhor aqui para te apresentar. Também tu tem aqui tu tens aqui aquela ficha técnica, lembra? Que eu mostrei para vocês fizeram o trabalho sobre isso, né? Se tu for calcular
por exemplo, tu vai pegar o número de óbitos, botar numa planilha, pegar a população, botar numa planilha, for fazer o cálculo, aí tu tem que ver lá o indicador para te aplicar esse número aqui que tu vai multiplicar. Tá legal? Agora, bora pular para esse aqui, que são mais importantes aqui, a mortalidade materna. Tá? Como é que eu acho a mortalidade materna? Aí tu tem que ter um cuidado que não é a população, tá? Não é a população. É um detalhe. Isso aqui que é bom de botar na prova, porque tu erra com o denominador. O que é o numerador? É o número de óbito. Parece coisa, né? Mas o número de óbito materno. E aí tu tem que saber o que é materno, que aí olha só. Óbito por doença ligada à gestação, parto e puerpério. Isso aqui é o chamado óbito materno. Tá? O óbito materno, tá? Aqui tu tem o óbito materno. Então, é porque assim, a mulher tá grávida ou ela é mãe, acabou de ter filho, ela morre de acidente de trânsito. Isso não é um óbito materno. Isso é uma causa externa. Então, o óbito materno é aquele que é aquele óbito que ocorre em decorrência dos procedimentos de diagnóstico e tratamento na gestação, parto ou puerpério. Se houve a morte nesse período por fatores relacionados à gestação, ao parto e puerpério, aí eu chamo isso de óbito materno. Aí, naturalmente, coeficiente de mortalidade materna é o óbito. Só qual é o detalhe que tem aqui? Aqui embaixo, pessoal, é o total de nascido vivo. Tá? Porque o total de mães ele é estimado pelo total de nascidos vivos. Tá? Então, quem me diz qual é o total de mães que tem no Brasil? É o total de nascido vivo, é a estimativa do total de mães no Brasil. Tá? Então, dá para pensar aqui que é a população, né? Como é aqui na mortalidade geral, mas não. Então, eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso olhar para esses dados aqui e tirar do texto aqui. Então, quantos óbitos maternos ocorreram? 41. Tá? Ocorreram 41 óbitos maternos. E quantos nascidos vivos? Bora olhar aqui, ó. São 1 milhão e tal. 428 mulheres com idade de 15 a 45 anos. Ó, nascidos vivos. Tá aqui, 42.805. Então, é 42.805 nascidos vivos. Aí a gente joga lá na calculadora e aí fica assim, ó, 41 dividido por 42.805. E aí aqui deu o seguinte resultado aqui, olha. Que é o seguinte. Deu 9,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que é esse 10 elevado a menos 4? Na calculadora, vocês vão ver isso aqui, olha. Espera aí. Na calculadora, vocês vão ver essa imagem aqui, olha. Deixa eu colocar aqui para vocês. 9,5. Aí tem uma série de números aqui do lado, tá? Decimais. Aí vai ter um E assim, ó. E do lado do E vai ter um 4. Tá? O que significa isso aqui? Que tu tem uma casa de 10 elevada a menos 4. Esse menos 4. Tá? Então, essa é a imagem que tu vê na calculadora. O que significa isso aqui? Isso daqui significa exatamente esse 9 elevado a menos 10.
tá? Isso daqui também eu poderia escrever assim, olha. Eu tenho que pegar esse -4 e andar com essa vírgula para trás aqui. Então, eu vou pegar aqui, olha, 9,5. Aí eu tenho que andar essa vírgula, olha, 1, 2, 3, 4. Aí eu ponho a vírgula aqui. E aí eu tenho esse número aqui, ó, 0,0095. Aí essa vírgula sai daqui, ó. Ela sai daqui e eu tenho esse número. Então, esse número aqui, para mim, ele é representado na calculadora, né? Ele pega essa vírgula, anda com ela 4 unidades, olha, 1, 2, 4 casas decimais, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4. E aí ele representa 9,5 vezes 10 a menos 4. O que é também, como é que eu posso escrever isso aqui? Isso aqui é aquilo que a gente fez aqui em cima. Eu posso multiplicar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 por 10.000. Se eu multiplicar por 10.000, eu posso colocar assim, olha, 9,5. Aí eu vou botar aqui óbitos materno por, no caso não é 1.000, é 10.000. Porque são 4 zeros. Tá ok? Então, aqui, isso daqui, por exemplo, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. E é a mesma coisa que isso. E é a mesma coisa que isso aqui. Todos esses números, eles são a mesma coisa, só que com notações diferentes. Tá ok? Usando aquela notação científica de potência de 10, tá? Então, aqui são as mesmas. Aí, se tu fizer numa outra calculadora, pode dar, mas presta atenção que sempre esses indicadores, né, ele vai dar alguma coisa assim, ó. E aí o número aqui. Aí tu tem que multiplicar por 1.000, por 10, por 10.000, entendeu? E aí tu encontra. Ah, mas eu quero fazer por 1.000. Não tem problema. Se tu multiplicar esse número por 1.000, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,95 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Que é como se fosse aqui, arredondando, um óbito a cada 1.000 nascidos vivos. Ou é um óbito materno a cada 1.000 nascidos vivos. Então, a cada 1.000 crianças que nascem, morre uma mãe. Tá? Aqui ele está dizendo assim, de cada 10.000 nascidos, morrem 9 mães. Tá? Então, tu podes escolher, né? E aí também, lá na ficha técnica, lá no DataSUS, tem como qual é essa casa de 10 que tu multiplica. Se é por 1.000, se é por 10.000, se é por 100.000, né? Tu tem lá a ficha técnica e já te mostra exatamente como fazer o cálculo. Tá legal? Agora deixa eu só apagar essa parte aqui, tá? Que tá muito... Que aí quando vocês forem ver o vídeo é só dar pausa se quiser alguma parte, tá? Então vamos lá. Tá. Então, assim, pessoal, bora pegar aqui o raciocínio, tá? Vocês conseguem já fazer esses outros cálculos, né? Então, o que é a mortalidade infantil? Vou mudar aqui a cor. O que é essa mortalidade infantil? Tu vai ter que relacionar óbito infantil. Aí tu tem que saber o que é o óbito infantil, que no caso aqui é esse último aqui, ó.
essa palavra infantil, ela remete a gente aqui no Brasil a menores de 1 ano. E aí, qual é o outro detalhe? Aqui embaixo também é o nascido vivo, não é a população, tá? Tá? É o nascido vivo. Ok? O que é o coeficiente de mortalidade específico por doença infecciosa? Aí tu tem que pegar óbito por doença infecciosa, parasitária, sei lá, DIP. Aí aqui vai entrar a população. A população de onde saíram os casos. Então aqui, se tu olhar na lista aqui, tem aqui, ó, doença da gestação, cardiovascular, infecciosa. Então é esse total aqui de 1.160. O coeficiente de mortalidade específico por doenças cardiovasculares. Aí também óbito, que é mortalidade, né? Por doença cardiovascular, e aqui também a população. Tá? E aí, o coeficiente de natalidade, eu quero que vocês pesquisem aí e me respondam depois do intervalo. Que é diferente. Bora ver como é a resposta de vocês aí. Como é que vocês vão me dizer? Tá? Então, eu vou... Vocês têm alguma pergunta? Quero que vocês achem essa definição aqui e me falem, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Não? Tá, eu vou parar aqui a compartilhamento, tá? E vou parar a gravação para ficar aqueles 2 vídeos que a gente sempre deixa, tá? Para não ficar muito pesado, para subir. E aí, são no meu horário aqui, são 9h02. Aí, quando der 9h22, a gente volta. Tá ok? Aí, Tá se alguém perguntar, é só avisar aí que a gente está no intervalo e depois volta. Tá bom? Então, até mais, pessoal.